Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal do e da Dev Eficiente. Você está na playlist de Design de Código e Pilares de um Dev Eficiente. E hoje eu vou falar de mais dois pilares da minha lista, de pilares de um código que eu considero eficiente e que eu pratico no meu dia a dia. Hoje é a primeira vez que eu estou usando o microfone de lapela. Não sei nem se está no lugar certo e não sei se o áudio vai sair melhor. Vamos ver. Então eu vou só pedir uma licença de alguns segundos para olhar para o lado, para ler para você os dois pilares e eu vou falar sobre eles já em seguida, beleza? Só um segundinho. Você precisa entender o que está usando e sempre olhar o lado negativo de cada decisão que você toma. E o segundo que combina com esse é, se você acha que está tudo bom, quer dizer que você não está entendendo nada. Então, o que eu quero dizer com isso? Que todos os dias a gente toma decisões no nosso código. Inclusive, eu acho que esse vai ser o próximo artigo que eu vou revisar, na playlist de revisões de artigos científicos sobre tecnologia. Então, todos os dias a gente toma decisão sobre nosso código. A gente fala sobre, a gente decide qual biblioteca a gente vai usar, qual método a gente vai invocar, como é que a gente vai escrever, como é que a gente vai desenhar ali o design do nosso código, quais classes a gente vai criar. A gente decide um monte de coisa. E cada uma dessas decisões, supostamente, tem um lado positivo e tem um lado negativo. Qual que é o jogo que você faz diariamente? Você pega o lado positivo, ou você deveria fazer, você pega o lado positivo, subtrai ali na sua conta, do seu lado, do lado negativo e olha, beleza, então eu acho que eu vou ganhar mais do que perder. Em alguns momentos você sabe que você vai perder mais do que você vai ganhar, mas você decide ir com a solução que tem mais coisas negativas, porque é a melhor que você tem naquele momento, você não consegue fazer nenhuma melhor, dado alguma restrição de tempo, de cansaço que você tem, por aí vai. Então, eu vou falar algumas aqui para você, algumas que eu já passei nos meus códigos, nos códigos que eu vi, de outras pessoas e por aí vai, de outros projetos e por aí vai. Então, vou contar algumas. Vou começar pelas macro, Então, você decide usar um framework. Vamos pegar aqui no mundo Java, Você decide usar um framework que vai basear a sua aplicação inteira ali, Vamos supor o Spring, E aí parece que só tem coisas positivas, porque você vai fazer tudo mais rápido, ele já vai te dar um monte de coisa pronta e por aí vai. É verdade. Por outro lado, quando você decide usar um framework, você sempre vai ter que conviver, com as decisões que este framework tomar. Então, por exemplo, se você decidir usar um Spring na vida, você está até tranquilo, porque a evolução dele sempre mantém compatibilidade para trás com características de tecnologias construídas em cima do Java, mas ele é um framework super grandão, que logo para você usar, um Spring Boot da vida com um Starter Web, um Starter de dados ali, você vai usar um Hibernate da vida ou algo do gênero, ele já te obriga a colocar um monte de dependência, você provavelmente dá um monte de import em classes que você sabe mais ou menos como é que funciona. Tem um monte de classe que você usa que você nem sabe direito, como é que funciona. Eu aposto que a gente não fica acompanhando quais são os benchmarks de performance que o Spring faz na hora de atender uma request. Por exemplo, é uma coisa que a gente poderia tentar olhar, Como é que é o design do código do Spring? Tem teste? Olha lá, Será que tem muito teste no Spring? Em geral tem, porque framework open source sabe que se não, dado o jeito que a comunidade enxerga, dado o jeito que as pessoas que usam seus frameworks e as bibliotecas enxergam, algumas delas, eles sabem que sem teste ninguém vai usar, ou ele vai ser criticado, ou vai perder espaço para outro, ou algo do gênero. Tem uma boa documentação? Tem, Então, tem várias coisas que você vai olhando porque você perde o controle, Você está usando um framework que não foi você que construiu, o que supostamente é bom para você, já que você não vai ter que manter, mas você tem que saber de todas essas outras coisas. E aí você decide usar, porque você entende que a velocidade que você vai ganhar, na implementação, tanto de trabalho que você vai deixar de fazer, supera o tanto de trabalho que você faria para ter o controle fino de tudo. E aí você está com isso na sua mente, tudo bem, bola para frente.
Outro framework mega usado, mas vamos pegar agora, por exemplo, sei lá, no mundo JavaScript você vai usar, né, um Nest.js para você implementar a sua API aí do lado do servidor rodando sobre o Node.js, por exemplo, né? Quanto tempo tem o Nest.js? Será que o Nest.js, quando ele for, né, subindo de versão, ele vai manter compatibilidade para trás? Quem trabalha no mundo JavaScript sabe, né, o quanto isso é sensível, né, quanto as bibliotecas evoluem e quebram o que está para trás. Enquanto no Java você consegue passar, por exemplo, muitos anos numa versão anterior, né? Eu digo, isso aqui não é bom ou ruim. Para algumas empresas isso é bom, para outros pode ser ruim. Você que está com a tecnologia na mão, você vai decidir o seu approach. Mas ter a opção pode ser interessante, né? Então, como é que funciona no Nest.js? Será que todas aquelas coisas que já estão implementadas em frameworks escritos em Java, C Sharp, Ruby com Rails, por exemplo, Python com Django, será que o Nest.js já cobre tranquilamente? Será que você vai ter retrabalho? Então, né, é uma coisa para você pensar, né? Quanto mais novo é o framework que você pega, mais suscetível você tá, né, a mudanças ou a descobertas que ainda não apareceram, né? Tem muito menos teste, né? Muito menos pessoas experimentaram, tem muito menos experimentos, muito menos experimentação rolando. Então pode ser que você descubra na hora que você estiver usando, na hora do jogo, né? E aí pode ser duro na hora de você trocar. Eu já chego também para a linguagem, né? Sei lá, você vai usar um framework como Hibernate, né? Um framework de ORM, pouco importa a linguagem que você vai usar, né? Quando você decide usar um framework como Hibernate, que vai esconder, né, toda supostamente a complicação de lidar com SQLs e fazer queries, inserts e updates, né, todo tipo de query aí para você, né, query de atualização ou de leitura, você está delegando uma parte muito sensível do seu sistema, que é um acesso a um serviço que está remoto, né, que está rodando em outro processo para um framework. Porque quando você pega uma tecnologia de um framework MVC, beleza que ele te esconde um monte de coisa, né? Mas está tudo rodando no mesmo processo, ele não faz chamadas para fora. Já o framework ORM faz, né? E aí você vê, né? Pouco importa aí a linguagem, você tendo problema de lazy load, porque a gente invoca os métodos e navega pelas propriedades como se fossem propriedades comuns, mas na verdade, né, cada vez que você navega por uma coleção, você pode estar fazendo uma query a mais no banco de dados. A gente vê os N mais uns da vida, as telas, as requests que você faz para aquele sistema, né? Ou aquele ponto de execução demorando cada vez mais. Quando os relacionamentos começam a ficar maiores, começa a vir muito dado para a memória. E aí você tem que ir aprendendo a configurar cada vez mais, né? A tunar cada vez mais o seu framework de ORM para que ele não puxe seu pé na hora do vamos ver. Então, né, aqui eu dei dois exemplos ali. Então, você tem que saber o lado positivo e negativo e aí você vai com a sua decisão, né? Em linguagem, por exemplo, né? Então, eu vou pegar agora, tem uma galera se movimentando, né, para usar TypeScript, por exemplo, uma galera se movimentando para usar Kotlin, não dentro do Android, né? E sim Kotlin do lado do servidor, né? Criando as suas APIs, e tudo mais com Kotlin, sem contar outras linguagens que a galera já usa aí, né? Go, Elixir, eu não sei como é que pronuncia direito o Elixir, mas enfim, né? Eu vou pegar Kotlin e TypeScript que estão mais próximas de mim, né? Então, primeiro é o cenário de Kotlin no Android. Quando você pensa em cenário de Kotlin no Android, tem menos potencial danoso, porque o Android, né? O seu aplicativo, quando eu falo aplicativo corporativo, assim como uma página de internet, é o front-end para você, né, servir as informações. Então, a maior parte desses front-ends, né, aqui eu não estou querendo fazer, só para deixar claro, para mim falar que é front-end não é nenhuma ofensa, beleza? Eu adoro fazer as paradas. Mas eu digo, a maior parte dos front-ends, eles mostram alguma informação que vem de uma API, alguma informação que vem de algum back-end. Tem alguma lógica ali? Tem. Mas é diferente de você fazer um front-end que é um jogo. Que a lógica reside ali no seu celular. Beleza? Então, né, nesse cenário, você usar uma tecnologia, uma linguagem, né, por exemplo, mais nova, ou até uma biblioteca, né, um framework, que seja ali, né, mais novo, né, que você entenda menos de como é que vai ser o futuro dele, é até mais de boa, porque a troca, por mais que possa doer, vai doer menos do que trocar um back-end inteiro.
Agora, quando você vai para usar um TypeScript ou um Kotlin no back-end, aí você já tem que entender, né? Qual que é a vantagem? Putz, tem algumas vantagens, né? É novo, talvez ela resolve problemas que as linguagens anteriores não resolveram. Então, Kotlin, por exemplo, tem todo o aprendizado do Java e todo o aprendizado do Scala, que tentou ser uma linguagem de uso geral e acabou virando uma linguagem de nicho, né? Então, o Kotlin tem tudo isso, né? O Kotlin é feito pela galera do JetBrains. Pô, os caras são animais em fazer IDE, né? Então, eles construíram a IDE com Kotlin, se eu não me engano. Eles resolveram diversos problemas que o Scala tinha, né? Em tempo de compilação, né? Build atrapalhado. Então, o Kotlin é muito mais veloz do que isso e traz aquele tanto de funcionalidade que tem no Scala, que não tinha no Java e que a galera adorava, né? Companion Objects. Você tem os extension methods, né, que cada lugar chama de um jeito, mas eu vou chamar de extension methods, que aí você consegue trocar suas classes, que são as classes útil da vida, por métodos bonitinhos que trabalham como se fizessem parte, né, da API padrão de uma classe que já estava escrita. Você pode declarar arquivo só com função, ao invés de ter classes estáticas, enfim, né, tem tudo isso. Tem um lance de coleção que a galera gosta mais. Você tem as coisas de lazy evaluation. Então você tem, né, um tratamento de nulidade melhor, né? Então a linguagem te obriga a não trabalhar com nulo, que é um princípio mega interessante. Ou deixa muito difícil trabalhar com nulo. Tem coisas legais do tipo, né, se você retorna alguma coisa que pode ser nula, o compilador te força a fazer um if. É interessante. Então tem vários pontos positivos que atraem, né, as pessoas e que parecem interessantes para as empresas que vão desenvolver o back-end com elas. Por outro lado, tem menos pessoas que dominam e os problemas são mais obscuros, porque como tem menos experimentação com a linguagem como essa, menos sistemas foram feitos, né, tanto de maneira experimental na academia, né, para pesquisa, observação, quanto na indústria. Pode ser que aconteça alguma coisa que você não está preparado. Pode ser que a linguagem tenha que fazer uma evolução que quebre compatibilidade para trás. E você vai ter que lidar com isso dentro da sua aplicação. Então, né? Aí, de novo, né? Prós e contras. Você coloca na balança e decide o que você vai querer utilizar, né? Então, aqui, né? A mesma coisa vale para o Nest.js ter optado por usar TypeScript ao invés de deixar o JavaScript, que é usar decorator, tipagem da linguagem, né? Essa tipagem fake aí do TypeScript, mas tem lá a tipagem, né? Então, eles fizeram tudo isso, beleza. JavaScript estava aí há 1000 anos, super legal. Podia ter escolhido um Dart da vida também, né? Que já tem mais tempo e tudo mais, mas não, escolheram TypeScript. Ok, lide com o seu fardo ali, né? Se tiver que ter alguma evolução no TypeScript que quebre para trás, em achar desenvolvedor e por aí vai. Então eu, por exemplo, em linguagem de programação, aqui é uma opinião mesmo, né? Em linguagem, uma outra opinião, talvez um pouco mais forte, em linguagem de programação eu sou mais conservador. Então, por exemplo, eu nunca faria uma API padrão, né? Que é a maioria que tem por aí, escrita em Kotlin. Eu não acho que a beleza da coisa tá ali, beleza? Beleza, né? Eu tô falando muito né ainda, tô tentando estirar, mas eu não tô conseguindo. Você quando for fazer uma API, né, que é uma API REST, por exemplo, que vai responder request baseado no protocolo HTTP, o Kotlin não te dá muito mais coisa do que o Java. Afinal de contas, todas sugeram o mesmo bytecode, né? Enfim. Mas eu quero dizer, não te dá muito mais coisa, né? Não é uma linguagem muito mais legal, né? Tem esse lance hoje em dia nas empresas do Dev Experience, né? Que é como se é UX aplicado para Dev. Então, qual que é a linguagem que tem uma UX melhor? Sinceramente, eu não acho que Kotlin ou TypeScript tem uma UX melhor do que JavaScript ou Java para a maioria dos sistemas que vão ser desenvolvidos. E elas também não têm uma feature que é matadora ou uma restrição super forte que é matadora, que te obriga, né, a seguir um caminho, como por exemplo o Clojure tem uma restrição ali super forte sobre o lance da imutabilidade e coisa do gênero, que eu não usaria, porque é um paradigma muito diferente, né? Eu nem tenho habilidade no paradigma funcional, não digo de ser, né, realmente eficiente com isso. Mas entendo quando a empresa decide usar ela, que a empresa está apostando nessa restrição super forte, entendendo todas as coisas ruins que vão acompanhar essa decisão.
Então, né? É isso que eu acho que é isso que eu acho que você tem que ter o tempo inteiro quando você vai tomando decisão no seu dia a dia, né? Você decidir usar um design pattern no seu código, né? Você decidir usar uma solução mais robusta, uma abstração mais difícil, né? Que você já fique preparado ou preparada para seu código evoluir no futuro, legal, animal. Mas não ache que aquele código vai ser mais fácil de ser entendido. É como a gente já viu no vídeo da carga cognitiva e o código, né? Quanto mais robusta é a sua abstração, mais difícil é de entender aquele código. Agora, é a estrutura daquele código. Agora, qual que é o ponto positivo? Você está preparado para evoluir aquele código no futuro. E é essa troca que você faz. E em todo momento vai ter isso. Por isso que é mega importante, né, você conhecer cada vez mais das tecnologias que você utiliza no seu dia a dia, né? Já falei isso em algum momento na playlist do Aprenda a Aprender, né? Então selecione bem as autoridades que você vai seguir para entender as tecnologias. Eu sempre ou eu falei isso dentro da Carla, eu não lembro mais agora. Mas eu digo, é tecnologia, eu sugiro sempre seguir as autoridades que criaram as tecnologias. É design de código, quais são as pessoas que você vai seguir, né, para tomar suas decisões de design de código? É importante que você saiba exatamente o que você está fazendo, exatamente o que você está, né, apostando, né, e o risco que você está correndo, para que seu sistema cresça de maneira saudável e que não volte para puxar seu pé no futuro. Beleza? Era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Espero que tenha sido útil para você, né? E mais uma vez, muito obrigado por ficar comigo até o fim do vídeo. Beleza? É isso. Falou!